Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou o Carlos Albuquerque. Começou a quinta-feira, friozinho, mas com sol aqui no Rio de Janeiro, e eu acabei de ler aqui uma nota da Polícia Militar do Rio, né, dizendo que não deve ter preocupação sobre a questão ali que eu falei ontem, abordei ali no finalzinho do vídeo, né, sobre a questão da Libertadores, da Conmebol ter marcado para o mesmo dia e quase o mesmo horário os jogos de Botafogo e São Paulo e também Fluminense e Atlético Mineiro, né? Na verdade, o Fluminense recebe o Galo às 7 da noite no Maracanã e às 9h30 tem o nosso jogo com o São Paulo no Newton Santos. A Polícia Militar do Rio disse que tem expertise de anos, né? Que não é a primeira vez que vai acontecer isso de ter 4 grandes torcidas, né? Jogando ali, os times jogando praticamente simultaneamente, né, no mesmo dia e quase no mesmo horário, como eu falei. Que vai ter uma escolta especial para as delegações, para as equipes de arbitragem, mas eu espero que eles estejam atentos, né, ao principal, que é justamente, né, o torcedor, nós torcedores que estaremos nos deslocando, né, especialmente quem está indo aí de transporte público, de trem, acaba que é inevitável que tenha um encontro, né? Por exemplo, a gente está indo para o Newton Santos e e tenha torcedores do Fluminense voltando no Maracanã, enfim. Então, tomara que tudo ocorra bem, né? E a gente se preocupe só com o jogo dentro das 4 linhas, né? Mas é importante a gente falar aí que a Polícia Militar estará reforçando o seu efetivo para que tudo corra bem. Galera, essa semana, né? Felizmente, né, tô cravando aí algumas informações. É claro que a gente passa aqui, às vezes a gente não tem 100% de certeza, mas eu falei da provável convocação do Bastos, em seguida ela aconteceu, e ontem também falei da provável contratação, do otimismo do Botafogo em fechar com o Vitinho, e isso também aconteceu, né? Não é mãe de nada nem nada, é apenas a gente corre aí atrás da informação e foram boas notícias para o Fogão, né? A notícia do Vitinho veio ontem, todo mundo já sabe, a contratação do lateral Vitinho. Já vou falar mais um pouco sobre essa negociação, né, que não foi fácil, e eu vou começar falando aqui do Bastos, né? O Palanca Negra, né? O apelido aí da seleção angolana. O Bastos, ele está retornando à seleção africana depois de 3 anos, tá? E aí a explicação para isso é que ele teve alguns problemas ali extracampo no sentido de ele, enfim, fez declarações, né, na época que não agradaram muito à Federação Angolana, mas está tudo resolvido agora, né, tudo já no seu devido lugar. Inclusive a seleção de Angola vive um momento melhor do que justamente 2021, né, quando o Bastos defendeu pela última vez a seleção do seu país, tá? Foram um total de 54 jogos em que o Bastos já atuou por Angola. Ele é considerado um dos jogadores de melhor carreira internacional, um dos, né, principais jogadores angolanos de mais sucesso de carreira internacional. A gente lembra do período dele lá na Lazio, na Itália, né? Algumas temporadas, e agora também fazendo um grande ano no Botafogo. Então, Bastos aí vai estar em campo agora dia 5/9 contra a Gana, e depois, 4 dias depois, o jogo contra o Sudão, né? Não é uma logística tão simples, né? A saída até a África, Bastos vai, enfim, se deslocar até a Holanda, né? E depois descer para o continente africano, e aí sim, depois que ele jogar lá em Luanda, né, capital de Angola, tem um voo direto para Guarulhos, né? De qualquer forma, tomara aí que o Bastos tenha um bom retorno e sem os problemas aí políticos, né? Foi também lembrado que no Instagram pessoal do Bastos não tem nenhuma foto dele atuando com a camisa da seleção angolana, né? Então isso aí também revela aí essa pequena rixa, né, que houve, mas felizmente aí já parece estar superada. Falando ainda de zagueiro, o Felipe Sampaio está muito próximo de ser anunciado lá no Dragão, no Atlético Goianiense, que hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro, mas tem inclusive respirado, né? Respira por aparelhos, venceu aí alguns jogos recentemente. Então Felipe Sampaio chegará ao Atlético Goianiense, até porque a equipe lá do Goiás, né,
teve problemas de lesão com jogadores da zaga, né? E o Felipe Sampaio é um caso assim, meio que amor e ódio da torcida do Botafogo, né? Porque acho até que ele, em alguns momentos, ele teve atuações decentes, né? E a gente fica se perguntando por que o Botafogo também está liberando o Felipe Sampaio, acabou de emprestar o Luiz Segovia para o CRB, e não chega ninguém, né? E não chega ninguém para a zaga. Inclusive o blog do Diego Dantas, do Globo, disse que o Botafogo não vai mais atrás de ninguém, que fechou ali o pacotão justamente com o retorno do Pablo, né? O Pablo que está se preparando aí, deve estar entre os relacionados para o jogo de sábado contra o Fortaleza, né? Então há um pouco de controvérsia sobre isso, até botei na thumb que o Botafogo ainda está no mercado, né, para a zaga, na verdade há uma lacuna ali na zaga e não está descartado que o Botafogo traga alguém, tá? E aí nesse caso não é uma informação, é apenas uma opinião minha, que eu acho que até segunda-feira o Botafogo vai trazer algum nome, né? Acho até que o Botafogo deveria trazer 2 nomes, mas aí eu já estou sonhando, né? Seria o mundo ideal, né? O Botafogo trazer 2 jogadores. Porque hoje, se a zaga titular é justamente Bastos e Alexander Barbosa, a reserva é Alter e Pablo, né? E obviamente o Alter teve problemas durante essa temporada, muitos altos e baixos, né? Alguns baixos aí preocupantes, e o Pablo, ponto de interrogação, né? Um jogador que está ali sofrendo, né? Desde fevereiro, quando ele é contratado, né? Por empréstimo junto ao Flamengo, praticamente atuou alguns minutos e se lesionou, né? Então, para essa reta final, né, de ano tão importante, 14 jogos pelo Brasileiro, 5 pela Libertadores, talvez ali 3, 4 jogos, quem sabe, tomara, pelo Mundial de Clubes, né? Então o Botafogo, não faz sentido o Botafogo não reforçar a zaga depois de ter feito investimentos milionários no ataque e no meio de campo, né? Enfim, vamos citar o ataque, né? Luiz Henrique, ali na meia, né? O Almada, o próprio Matheus Martins também na parte ali do time para frente, né? Investimentos milionários, né? E agora mesmo até a própria vinda do Vitinho para a lateral, não faz sentido o Botafogo justamente no miolo de zaga ficar contando, né, com Alter e Pablo, né? Com todo respeito aos jogadores, mas a torcida não confia, né? E tem razão para isso. Pode ser que o Pablo volte, né, em bom nível, um bom zagueiro, né, teve um bom momento de carreira, especialmente no Corinthians, mas não dá para a gente ficar totalmente tranquilo, né? E ano passado a gente já aprendeu com falhas, né, de planejamento, enfim, que o Botafogo, para ser campeão, né, para aguentar o fôlego, né, até o final da temporada, até dezembro, precisa estar com um elenco muito forte. Então não faz sentido o Botafogo, volto a dizer, ter investido, agora já chega a 360 milhões, né? E essas lacunas aí, especialmente agora essa lacuna de zagueiros, né? Eu estou acreditando que até segunda-feira o Botafogo vai apresentar algum nome para a posição, né? Tudo bem que teve gente que lembrou assim, mas Carlos, mesmo fechando a janela, tem aquela, né, aquela possibilidade de um jogador que esteja sem contrato, né, que esteja livre no mercado, vir para o Botafogo. Existe, né? Mas eu ainda estou apostando que até segunda-feira, estamos lembrando que hoje já é quinta, né? Então o prazo vai aí terminando, o Botafogo apresente alguma novidade, até porque é um pouco sintomático, né, o fato do Botafogo ter liberado o Segovão e agora o Felipe Sampaio, né? Tomara que a minha intuição esteja certa e que o Botafogo traga pelo menos um zagueiro, né, para reforçar ali e servir como mais uma arma, né, uma ferramenta aí para o Arthur Jorge, caso precise, né? Vai ser agora uma maratona final, né, até dezembro. Beleza? Galera, falar aqui de outros nomes aí do Botafogo que preocupam um pouco, né, mas devem retornar aos relacionados do jogo de sábado: Cuiabano e Alain, né? O Alain esteve de fora dos relacionados contra o Bahia, né? Sentiu ali um desconforto. O Alain treinou ontem normalmente e o Cuiabano também treinou praticamente normalmente, estava com uma proteção no ombro, né?
e vai depender a escalação dele aí da evolução até o sábado, mas a princípio Cuiabano e Alain deverão estar à disposição do técnico Arthur Jorge, beleza? Então essas aí são as notícias dessa semana livre, né, do Botafogo, que tem sido muito boa, né? Tem sido muito boa. Tomara que proveitosa, tenho certeza que vai ser proveitosa para a gente fazer um grande jogo diante do Lion, né? Galera, sobre público de sábado, né? A gente fala aqui sempre, sábado, 9 da noite, é um horário complicado, é um horário chato. Se fosse 6 da tarde, que fosse, seria muito melhor, né? Muito mais acessível, mas enfim. Ontem surgiu uma notícia não confirmada de que a Leste Superior já estaria toda esgotada, né? De qualquer maneira, até o momento, as vendas estão um pouco abaixo do que era esperado para um jogo tão importante que justamente coloca o líder, né, do campeonato, o Fortaleza, contra o vice-líder Botafogo, e o Botafogo, vencendo a partida, retoma a liderança, né? Então, até agora, quinta-feira, realmente a gente está com uma ideia aí de um público talvez nem chegando aos 30 mil. Tomara que, com a proximidade do jogo, né, o torcedor alvinegro se mobilize, né? Claro, quem puder, quem tiver condições, né, de ir ao jogo de sábado à noite, beleza? Ontem teve jogos, né, pelo Brasileirão. Teve a vitória do Criciúma sobre o Red Bull Bragantino, aliás, interessante porque teve a estreia do Patrick de Paula lá no Tigre, né? E também mais uma ótima partida do meio de campo, o Newton, né? O Newton Júnior, que está emprestado também lá. 2 botafoguenses tiveram boa performance, né? O Newton, aliás, foi um dos destaques da partida, e a equipe do Pedro Caixinha que abre o olho, né? Inclusive o Criciúma ultrapassou o Red Bull Bragantino na tabela de classificação. O outro jogo também, que era um jogo atrasado, era Cruzeiro Internacional, e acabou 0-0. Cruzeiro parecia ali que depois que venceu do Botafogo, né? Primeira rodada do segundo turno, 3-0 ali, inapelável, parecia que o Cruzeiro iria decolar no campeonato. Isso não aconteceu. O Cruzeiro aí tá numa fase aí não muito boa. Pessoal, vamos falar aqui é um saco, né, falar desses assuntos de justiça, mas enfim, foi uma vitória do John Textor na justiça contra o árbitro de VAR, né, o Rafael Trace, daquele fatídico jogo, né, que já ficou lá para trás, do 4-3 do ano passado, entre Botafogo e Palmeiras. O Trace estava processando o Textor, né, pedindo 100 mil reais, e também que o Textor não mencionasse o nome dele, não pudesse falar nada, que apagasse as suas publicações em rede social quando falava do VAR polêmico daquela partida, né, da expulsão do Adrielson. Mas o John Textor teve uma vitória aí nesse embate, né, foi julgado aí, vou até citar aqui o nome, né, o caso foi rejeitado pela juíza Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque, da 4ª Vara Civil de Curitiba, né? Então o Textor pode seguir, enfim, falando no assunto, né? A juíza comentou sobre a liberdade de expressão, né? Então, uma vitória da Eagle, do Textor. Isso aí repercutiu internacionalmente, inclusive o site inglês Sport Witness falou, né, do Textor, claro, até porque o Textor é muito conhecido por lá por conta do Crystal Palace, né? Então, uma vitória aí jurídica de John Textor, do papai Textor, né? Muito bom. Galera, contratação do Botafogo, mas não para o time profissional, para a base do Botafogo, né? O Botafogo foi buscar o centroavante Kaique Imperador. Esse apelido eu já não curti, não. De repente ele tem alguma coisa do estilo de jogo do Adriano, mas não tem nada a ver com o Botafogo, então melhor chamar só de Kaique, né? Só de Kaique, o Kaique Imperador, de 18 anos, centroavante do Laguna, isso mesmo, Laguna do Rio Grande do Norte. E tem uma curiosidade sobre a equipe lá do Rio Grande do Norte, né? É que o Laguna é a primeira equipe do Brasil, e acho que até da América do Sul, considerada vegana, carrega essa bandeira aí do veganismo, né? Não sei como é que isso funciona, né? Um time de futebol vegano, se os jogadores são obrigados a seguir uma dieta vegana, né? Não sei como é que é, mas é uma coisa no mínimo curiosa, né? O Kaique Imperador
revelação, né, por lá. Ele já fez 20 jogos entre sub-20 e profissional, acho que na verdade foram 10 jogos em cada, né, aliás, 25 jogos, perdão, e com os seguintes números: 14 gols e 5 assistências no total. Ele é considerado aí a maior promessa, né, do futebol potiguar, e havia outros clubes, inclusive, interessados no Kaique. O Botafogo conseguiu essa contratação. Então, mais uma vez, aí uma boa sorte aí para o Kaique, sem o apelido. Já retirei o apelido dele, que é um jogador que tem boa estatura, enfim, jogador muito recomendado aí. Chega para a base do Fogão, beleza? Galera, vamos fechar esse vídeo falando então da contratação do Vitinho, né? Eu tinha falado ontem que o Botafogo estava muito otimista e aconteceu, né? Tudo certo, tudo fechado. Não foi uma negociação fácil, pelo seguinte: o jogador é titular do Burnley, né? Então, tudo bem, é uma equipe ali que fica, né, meio que struggling, fica ali entre Premier League, Championship e tal. O Burnley não é uma equipe de grande poderio financeiro, mas estava com tudo certinho, fluxo de caixa, tudo bonitinho, e não tinha interesse em vender um titular, né? O que fez o Burnley vender foi a vontade do jogador, né, de vir para o Botafogo. O Vitinho entende, né, que estando no Botafogo pode sim significar um retorno para a seleção brasileira, ele que já foi camisa 22 da seleção, e a gente sabe também que a posição de lateral direita, que é a posição que ele vem ocupar, né, é uma posição ali que o Dorival certamente vai estar atento, né? Não tem assim nenhum nome que seja o dono da posição, né? Então o Vitinho, atuando aqui no Brasil, atuando no Botafogo, né, disputando títulos, vai estar mais próximo da seleção brasileira do que lá no Burnley, né? Então não foi uma negociação fácil, acabou mesmo, segundo o GE, fechando dentro daqueles valores, né? 8 milhões de euros, mais 1 ou 2 milhões de euros como bônus, né? Podendo chegar ali à casa dos 62 milhões de reais, tá? O Vitinho embarca hoje lá na Inglaterra, portanto é esperado amanhã no Rio de Janeiro. Obviamente, né, não terá tempo nem de bidar, né, para o jogo contra o Fortaleza, mas quem sabe aí depois da data FIFA, obviamente, né, já estará integrado e podendo jogar normalmente. Algumas observações sobre o futebol do Vitinho, tá? O histórico do Vitinho, na verdade, ele surge no Cruzeiro, né, um destaque. Com 18 anos ele faz um jogo só como profissional lá na Raposa, justamente o clássico contra o Galo, e depois ele é vendido para o Bruges da Bélgica, tá? Onde ele ficou cerca de 4 anos. Desses 4 anos, os 2 primeiros anos foram mais difíceis, até pela barreira do idioma, da adaptação, né? Imagina só um garoto chegando com 18 anos lá. Então ele também teve algumas lesões, mas depois passou a desempenhar muito bem no Bruges, né? Se destacar no futebol belga, aprendeu a marcar, né? Ele que é um jogador que tem uma característica bem ofensiva, e o que a gente pode destacar ali como ainda uma valência a ser melhorada são os cruzamentos, tá? Mas um jogador de imposição física, né? De ótimo drible, inclusive atualmente no Burnley ele lidera a sua equipe no quesito dribles, disputa de bola e também participação em gols, tá? Então o Vitinho hoje em grande momento, né? Por isso que foi tão difícil arrancá-lo da equipe inglesa. Mas ainda falando do futebol belga, ele despertou a atenção do Kompany. Todo mundo lembra do Vincent Kompany, ex-zagueiro, né, da equipe dos Diabos Vermelhos, né, da Bélgica. O Kompany, ele era técnico do Anderlecht e acabou que foi para o Burnley e trouxe o Vitinho. Foi uma aposta, né, que tem dado muito certo. Ele está cerca ali de 2 anos no futebol inglês, com um bom número de partidas e com uma coisa muito interessante: como ele também tem o pé esquerdo, né, ele inclusive jogou algumas partidas como lateral esquerdo, por isso que era tão bem-vinda, né, essa contratação para o Botafogo, porque ele tem essa opção também de jogar pela lateral esquerda. Então a gente imagina, sei lá, a gente já viu que o Matheus Ponte até deu conta na direita, um jogo que o Arthur Jorge precise improvisar o Vitinho na esquerda, ele está acostumado com a posição e também está acostumado a jogar pelas pontas, viu? Inclusive estava nesse início de temporada lá na Inglaterra atuando também nessa posição. Um jogador aí versátil, né? Uma ótima idade, 25 anos, com um potencial muito grande
de melhora, como ele é visto por lá, que ainda pode melhorar, mas que já entrega muita coisa e certamente será fundamental aí para essa reta aí final de ano do Fogão. Grande contratação, tô animado, né? Então uma boa sorte aí para o Vitinho, que quis estar aqui, né? Isso que é importante. Tem uma informação também que o TF deu de que o salário dele não vai ser aumentado em relação ao que ele ganhava lá na Inglaterra, né? Até se a gente for comparar também, o custo de vida lá é muito maior, né? Então o poder de compra também do Vitinho vai ser maior aqui, o salário seguirá o mesmo. Então basicamente o Vitinho se apaixonou, né, pelo projeto do Botafogo, por tudo que tem acontecido no novo Botafogo, na SAF Botafogo e a proximidade, como eu já disse, da seleção brasileira. Galera, é isso. Espero voltar amanhã com notícias sobre o zagueiro, né? Carlos, há a possibilidade realmente do Botafogo não contratar ninguém? Óbvio, né? Mas o Botafogo ainda tem aí, pelo menos, né, sexta, sábado e domingo para tentar uma contratação que eu acho que seria muito importante, como eu botei na thumb, né? Tá uma lacuna ali, precisamos de um zagueiro para aí sim a gente ficar tranquilo aí e encarar essa reta decisiva, né? Quem sabe aí de títulos Brasileirão e Libertadores. A gente tem que sonhar, né? Tem que sonhar, mas para sonhar a gente precisa estar ali com um elenco, né, igualzinho, equilibrado. Beleza, galera? Ótima quinta-feira para todos. Se você não é inscrito, peço sempre aqui, se inscreva, não custa nada, é só clicar aqui embaixo, deixe seu like, faça seu comentário, que é muito bacana para engajar. O vídeo de ontem foi super bem, tomara que o de hoje também vá. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão para cima.